Vocês já ouviram falar em fundos verdes? Sim, os fundos verdes, aqueles que gostam de grudar naquelas letrinhas do ESG. Então, eu vou deixar depois na descrição algumas referências aqui do material que eu venho sempre coletando, né? E uma matéria bastante interessante que saiu recentemente no Wall Street Journal, onde eles demonstram que, no caso, no mercado americano, certos fundos desses podem cobrar de taxa de administração 3 vezes mais do que em fundos que não têm a plaquinha ESG. Lembrando que nos Estados Unidos, como o mercado dos chamados ETFs, os fundos negociados em bolsa, se expandiu muito, você tem toda uma sorte de fundos os mais diferentes. Muitos deles são chamados fundos indexados, o que é o caso muitas vezes dos fundos ESG. Eles pegam um conjunto ali de empresas e simplesmente continuam comprando sempre as ações daquelas empresas com a desculpa de que você está comprando um fundo verde. Como as taxas de administração dos ETFs elas são normalmente baixas, estão ali na faixa de 0,10, 0,15, 0,16, 0,17, 0,20% ao ano, alguns desses fundos, espertamente, falaram, não, mas se o fundo é um fundo ESG, um fundinho verde, vou cobrar 0,30, 0,45, 0,50. Então é isso que essa matéria, agora, do início aqui de 2023, ela revela. É interessante que enquanto nos Estados Unidos já está se desmontando, isso tudo foi uma grande jogada de marketing, né? A engenharia, eu já fiz outros vídeos lá no canal, lá no Modernidade Ciência. A engenharia, todo o processo industrial, ela sempre se pautou desde o início para a melhoria da eficiência e eliminando tudo aquilo que fosse nocivo, seja para o trabalhador, seja para o meio ambiente. Então não precisa vir alguém dizer que não, não, agora essa questão do ambiental, então é muito importante. Nós temos reguladoras do setor ambiental muito eficientes, né? Não precisamos disso, né? E aí eu me lembrei que, recentemente, a grande gestora Vanguard, nos Estados Unidos, ela também ela fez um levantamento e descobriu que simplesmente não tinha sentido nenhum investir em alguma coisa só porque alguém estava dizendo que era verde ou vinha do ESG. E ela anunciou a saída de um grupo que fica ali sediado na Escócia, que é o Enizan, e eles simplesmente deixaram de participar. É um grupo de gestores pelo mundo que declaravam, né, aliás, declaram que eles estão aderentes aí às práticas ESG e tal, e vão procurar escolher as empresas para serem escolhidas dentro dessa ótica. Então, eles também, isso já tinha me chamado a atenção, isso foi ainda no ano de 2022, me chamando a atenção, e aí eu fui pesquisar, porque saiu uma matéria no jornal brasileiro, e eu fui pesquisar em jornais americanos, e eu vi que já havia uma série de matérias dizendo que simplesmente essa questão de Zero Carbono Group, né, que é o grupo que defendia essas emissões zeradas até 2050, que isso era uma balela que não ia dar certo. Agora, é interessante que existem jornais no Brasil que continuamente ficam estimulando a respeito dessas questões. Isso, quem está por trás é a ONU, né? E existe inclusive algo chamado ali Pacto Global da ONU, com todos aqueles pontos e tal. E aí, de tempos em tempos, saem algumas matérias, como essa também que eu vou deixar disponível, onde aparece o título dizendo assim: desempenho na agenda ESG é insuficiente, mostra o Observatório 2030 do Pacto Global, assim, assim, assado. E aí tem uma lista de 82 empresas de capital aberto no Brasil, e a maior parte delas não está cumprindo, lá, 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 lá. Então, fica aí a orientação para vocês. Não invistam em algo
que simplesmente tem um rótulo. Pode ser hoje o ESG, pode ser outro tipo de questão energética, de coisa. Não, você tem que analisar a qualidade do ativo e se aquele negócio fica de pé, mesmo em situações muitas vezes difíceis, como a gente tem passado aí nos últimos anos. É isso que tem que se analisar. E não seguir simplesmente como se fosse um grupo, só porque tem muito material, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Porque quando eu vejo colunas que são criadas em jornais e continuamente estão ali representando empresas, grupos, de muita gente falando a respeito, é porque querem te convencer que já existe todo um consenso com relação àquilo. Olha, isso aqui é líquido e certo, vai ser muito interessante investir e tal. E nós, de novo, estamos ficando para trás, porque nos Estados Unidos já existem ações muito mais contrárias a esse tipo de, de teoria do que no Brasil. Então a gente ainda vai ter que esperar um tempo até que muita gente, muitos outros gestores acordem e vejam que isso é totalmente irrelevante. Não é porque uma empresa, por exemplo, ela tem que seguir as regras ambientais de cada legislação do seu país, está continuamente procurando gastar menos energia, sempre procurando uma energia mais eficiente. Então, vejam, não é isso. Vejam, por exemplo, a questão das americanas. Ela ganhou 2 vezes prêmio sobre empresa do ESG. Então, é muito mais uma, uma, uma espécie assim de ranking, né? Como tem da Forbes, não sei onde. É um ranking que você pode entrar, pode sair, não vai fazer diferença para a sua vida. Aí hoje diz, não, mas é que o problema ali foi da governança, daquilo ali e tal. Pois é. Então, o problema da governança não precisa de nenhum selinho. O Warren Buffett, ele já tinha afirmado ali por volta de 2021, ou 2022, não me lembro agora, acho que foi na declaração de resultados de 2022, referente a 2021, que um jornalista ali presente faz essa pergunta, Mr. Buffett e tal, mas o senhor não tem nenhuma ação do ESG? Ele falou assim, eu não vou precisar criar, é só você perguntar para os 200 mil funcionários como é que é o comportamento, né, da governança aqui dentro. Eu não vou criar um departamento simplesmente, né, para dizer o que eu faço, que eu estou fazendo isso e tal, e tal. E deu simplesmente é, é, não deu razão para esse tipo de lacração. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal O Baú do Trader, sou Paulo Bittencourt, e vamos acompanhar esse tipo de notícia sempre calçado em termos de rótulos, né, de coisas que são simples de ler, simples ali de entender, mas muito complexas para quando você desce no detalhe, você percebe que a conta realmente não vai fechar.